Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, com alegria mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 30 de janeiro. O Evangelho está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos 4, 26 a 34. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança sementes sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma a terra produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão, que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola poderemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas, como essas, dirigia-lhes a palavra de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, claramente, nesse texto de hoje, o Senhor mostra a força do Rei dos Céus. A força e o poder da palavra encarnada, que é o próprio Jesus, porque Jesus é o Rei dos Céus, e a força desse reino que cresce. Cresce sem que as pessoas percebam, cresce sem que as pessoas deem conta, cresce sem que haja participação do homem, porque há uma força no reino, há uma força na palavra que já é por ela mesma, porque é Deus agindo. Porque é Deus agindo no meio dos homens, da história. Por isso ela vai agindo, e ainda que nós não percebamos, ou nós não, às vezes nem contribuímos, mas o Reino dos Céus há anunciado, e sem que nós possamos ver, às vezes nós nem percebemos isso, mas o reino vai crescendo. Esse reino que vai crescendo, é claro, é o anúncio do Evangelho. É Cristo que vai se tornando conhecido. É a pessoa, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo que vai tornando conhecida, pública. Esse reino também, é claro, anunciado e testemunhado pela Santa Igreja e vai crescendo. E a Igreja é aquilo em que o Senhor instituiu uma obra divina. A Igreja é uma obra de Deus para anunciar o reino, para anunciar o Evangelho. E ele vai crescendo, vai crescendo. Por Cristo Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque na igreja, que é uma instituição divina, não é humana, ela cresce, ainda que combatida, perseguida, ainda que tão assim, rejeitada pelo mundo de hoje, mas nada para a igreja. Nada consegue abater a igreja. E olha que na história já tentaram de todas as formas. Impérios, governos, tantas pessoas, tantos e tantos já tentaram acabar com a igreja, mas quanto mais acaba com o Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Porque é assim, porque a igreja é uma instituição divina, porque o reino é de Deus. O reino é de Deus. Por isso o Senhor disse, o reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. É o reino. E aqui então eu quero, além de deixar claro para você a força do reino, este reino que o Senhor veio para instaurar com a sua encarnação, morte e ressurreição, com a sua vida, com o seu ensinamento, e esse reino também é a igreja que lançada no mundo para dar testemunho da verdade. Por isso, no final do evangelho de hoje, diz assim, nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Diversas vezes vamos encontrar no Evangelho Jesus que fala como que ao pé do ouvido dos discípulos, dos apóstolos. Ele fala em parábola, ele discute com os fariseus, com os judeus, mas
muitas e muitas vezes, ele chama os discípulos, chama os apóstolos, para lhes explicar com mais clareza aquilo que ele tinha anunciado, aquilo que ele tinha falado em público. Nós podemos encontrar lá em Mateus 13:10, na explicação do joio, em Marcos 4:11, quando o Senhor fala do mistério do reino, Mateus 16:13, quando Jesus fala com os discípulos, revela o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Lá em Mateus 18:21, Jesus explica a Pedro a necessidade do perdão. Bem, Jesus fala pessoalmente com Pedro sobre algo tão importante, que é o perdão para a salvação. E por que Jesus insistia nisso? E por que os evangelistas, também o apóstolo Paulo, também as cartas, insistem tanto nisso, nesse Jesus que chama os seus discípulos, lhes fala muitas vezes em particular, explica a eles muitas vezes em particular aquilo que não é compreendido pelos outros, pela multidão. Porque as cartas de São Paulo começam a ser escritas no ano 52, os evangelhos dos anos 63, 64, ou seja, o que está sendo escrito é algo que já está sendo vivido pela igreja. Então, todos os evangelistas colocam Pedro sempre em primeiro lugar e coloca o grupo dos apóstolos, dos discípulos, sendo instruídos por Jesus. Bom, algo tem ali. O que Jesus quer com isso? Jesus quer instituir os apóstolos não somente para pregar, mas para ensinar. Ou seja, quer fazer deles mestres, aqueles que vão guardar a fé, aqueles que vão proteger a fé, aqueles que vão cuidar para que o ensinamento de Jesus possa ser anunciado, possa ser ensinado com verdade, sem que haja desvio da fé. Sem esse negócio de cada um falar do seu jeito, cada um interpreta o que Jesus falou do seu jeito. Não. Jesus, ele quis sempre, desde o início, construir os apóstolos não somente para pregar o evangelho, mas para ensinar, para guardar a fé, para guardar o tesouro da fé, aquele que Jesus ensinou para eles muitas vezes ali na intimidade. Jesus fala em particular, Jesus fala tantas vezes a Pedro, porque ele tinha então uma intenção, com toda clareza. Em Mateus 28:19, nós percebemos lá que Jesus, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Então, ele envia os apóstolos com essa autoridade para ensinar a observar, ou seja, os apóstolos receberam de Jesus a missão de ensinar os outros a observar aquilo que ele tinha ensinado. Olha, quem ensina é mestre. Não é? Então, daí a igreja chama esse ensinamento, chama esse guardar a fé de magistério. Ou seja, os apóstolos e seus sucessores são aqueles que o próprio Senhor instituiu, porque ele quis instituir para poder guardar a fé, guardar a palavra como ela foi ensinada pelo Senhor. Para o quê? Para que não acontecesse logo depois que os apóstolos fossem morrendo, não acontecesse de cada um interpretasse a fé a bel prazer. Cada um pudesse dar livre interpretação ao ensinamento de Jesus ou ao ensinamento dos apóstolos. Para que não acontecesse também que aquilo que estava sendo escrito fosse mal interpretado. Então, o que estava sendo escrito já, as cartas, depois os evangelhos, cada livro foi escrito, é escrito para uma comunidade que tinha uma clareza, as comunidades tinham uma clareza, que quem tinha autoridade para ensinar, para interpretar o ensinamento de Jesus, eram os apóstolos. E eram aqueles a quem eles tinham instituído, eles tinham ensinado, para que pudessem guardar a fé. Para que não ocorresse de cada um interpretar do seu jeito. A cada um pudesse ensinar, interpretar. Não, Jesus diz isso, diz aquilo. Então, quem é que tinha essa autoridade do Senhor para definir o que é e o que não era? Os apóstolos, seus sucessores, e aí a igreja. O magistério da igreja. Né? E nós encontramos lá, muitas vezes nos evangelhos, mas, por exemplo, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 14 e 15, quando Pedro fala da carta de São Paulo, eu vou pegar lá para você, 2 Pedro 3, 14
18, quando Pedro faz referência às cartas de São Paulo, ele diz assim: amados, vivendo essa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontram algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. Mesmo faz com as outras escrituras. São Pedro está orientando a comunidade, porque Paulo escreveu as cartas de Paulo estavam sendo escritas. Paulo diz que, então São Pedro está exortando para que seja lida as cartas de São Paulo em comunhão com a igreja, em comunhão com os apóstolos. Por quê? Porque tinha gente que já estava deturpando, ou seja, querendo interpretar do seu próprio jeito, querendo interpretar como queria. Não, eu penso assim, eu penso daquele jeito. E São Pedro, também antes, ele vai dizer que nenhuma escritura foi escrita por inspiração humana, por isso ninguém pode interpretar a seu bel prazer. As escrituras foram escritas sobre a ação do Espírito e por aqueles que o Senhor chamou e construiu, instituiu para escrever. Então, por isso, ele construiu, assim, aqui que nós chamamos de magistério. Ele construiu um grupo, vamos dizer assim, que tinha autoridade para ensinar e para definir o que é verdade e o que não é verdade. São João, na primeira carta de São João, João diz assim, capítulo 1. A vida que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna, que a vós anunciamos, que estava junto do Pai, e que a nossa manifestou. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha, São João está exortando para que vocês tenham comunhão conosco. Como com quem? Com os apóstolos, com os discípulos. Mas João está escrevendo aqui já no final dos anos 90, para uma comunidade que estava caminhando já com só João, dos apóstolos, só João estava vivo ainda. Os outros todos eles tinham morrido. Mas a comunhão conosco, com quem? Com João e com os outros, eram sucessores dos apóstolos. Tinham outros, já Pedro estava vivo mais, Paulo não estava, Mateus não estava, mas tinha outros que já estavam lá depois deles. Então, o próprio Senhor quis que construiu alguém, um grupo, os apóstolos e seus sucessores, para poderem guardar a fé. Ele mesmo vai dizer isso, São Pedro, lá no final do Evangelho de São Lucas, quando Jesus fala com Pedro, para que ele pudesse, uma vez convertido, guardar os irmãos na fé. Guardar, ou seja, guardar a fé dos apóstolos, a fé dos seus irmãos. Confirmar na fé os seus irmãos. Para que eles não se perdessem. Para que as pessoas não comecem a interpretar de qualquer jeito. Não desse uma livre interpretação, como aconteceu no século XVI com Lutero. E aí, Lutero diz da livre interpretação da Bíblia, desprezou o magistério. E o que aconteceu? Ele desprezou o magistério, dizia que cada um podia interpretar a seu modo. Daí, então, logo depois, alguém que não concordou com ele já saiu fora. E aí tinha os luteranos, calvinistas, e aí foi crescendo. E depois vieram outras igrejas, porque não concordava com Calvino, não concordou com Lutero. Então, fundou os calvinistas, luteranos, anglicanos, e aí foi até hoje. Quantas igrejas protestantes nós temos? Porque quando alguém dentro de uma igreja não concorda, um pastor não concorda com o outro, o que ele faz? Ele funda outra igreja. Por quê? Porque não tem uma autoridade, não tem um magistério para dizer, não, isso é verdade. Um fala uma coisa, outro fala outra. Não tem alguém para definir o que é a verdade. Aí pronto, vai dividindo. Porque a Sagrada Escritura, o livro que revela a palavra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, ele é a palavra, não pode ser interpretado a bel prazer. Não pode. Porque
vira uma confusão enorme. Por isso a igreja tem um magistério. O Papa, os bispos em comunhão com o Santo Padre, é que definem a verdade e que ensinam a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, define a palavra de Deus. Tem um magistério que foi construído pelo próprio Senhor para interpretar as parábolas que Jesus disse. Jesus chamou os apóstolos e ensinava eles ao pé do ouvido, para que eles pudessem compreender as parábolas e ensinar para o povo depois. Então nós precisamos, nesse tempo, firmar muito a nossa fé na igreja, muito. Porque nós temos aí um protestantismo católico muito grande, onde cada um acha que é papa, onde cada um acha que pode dar a sua opinião e interpretar do seu jeito. Então, católico interpreta a Sagrada Escritura, católico tem a fé católica, a fé dos apóstolos, a fé dos mártires, a fé da igreja de 2000 anos. Eu posso até discordar de alguma coisa, mas eu tenho que, aquilo que eu discordo, eu tenho que estar em comunhão com a igreja. E aquilo que eu perceber que a igreja ensina assim, eu tenho que ser humilde e reconhecer para ser católico. Né? Então, nós precisamos pedir muito a graça, essa comunhão com a igreja, essa obediência à Santa Igreja, essa fé católica. No mundo de hoje, nós precisamos ser católicos de verdade, para estarmos em comunhão com o Santo Padre, com os bispos, com os concílios, com o Concílio Vaticano II. Nós precisamos caminhar aí, firmes na fé católica, para darmos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos nós, meus irmãos e minhas irmãs, renovar nossa fé na igreja. Renovar nossa fé na igreja, com a igreja. Porque a igreja que transmite a fé, ela também é objeto de fé. Eu creio com a igreja e creio na igreja. Esta é a nossa fé católica. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, se inscreva no canal, divulgue, faça um comentário, meu irmão. Dê o like, não esqueça de você dar um like aí, tá bom?